mas eu bem sei, por salvação tens desejos de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Com alegria, mais uma vez, nós temos esta manhã de sábado, uma manhã de espiritualidade, Palavra do Pai. Bem-vindo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, devoto, devota do Divino Pai Eterno, presente aqui na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. Mas quero também saudar a você, que nos acompanha de casa pela querida TV Pai Eterno. Bem-vindo a este momento. É um momento muito especial, Palavra do Pai, onde nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz de Deus. E Deus que carinhosamente se relaciona conosco como Pai, que nos ama, que derrama sobre nós o seu amor, a sua misericórdia. Por isso vamos aproveitar bem esta manhã de espiritualidade, de reflexão, de aprofundamento e amadurecimento da nossa fé. Como sempre, não estou aqui sozinho, comigo está aqui a Casey. Tudo bem, Casey? Bom dia, Padre João Paulo. Bom dia, Rodolfo. Bom dia. Bom dia a todos que estão conosco aqui. Bom demais ter vocês aqui na casa do Pai. Um bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Pai Eterno, a Casa do Pai na sua casa. E agora, Padre, olha o jeito que está cheia essa igreja, né? Temos pessoas aqui de vários cantos do Brasil, então a gente vai cumprimentá-los de uma forma especial. Vou falar aqui, eu quero ouvir um barulho bonito aqui, um barulho santo, tá bom? Pessoal de Vargem Grande do Sul, São Paulo, Buritama, São Paulo, Feira de Santana, Bahia, São Pedro da União, Minas Gerais. Vou falar assim no geral, porque eu acho que hoje vai sair um pão de queijo quentinho pra gente aqui, viu, Padre? Pessoal de Minas Gerais, cadê o pessoal? Oh. Muitos mineiros, hein? Muitos mineiros. Pessoal de Santa Catarina. Ó, tem muita gente aqui também. É por isso que tá frio aqui hoje. Vocês trouxeram frio pra gente, né? Pessoal de Goiânia tá aqui também. Paraíba e daqui de Trindade. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada a todos que nos acompanham aqui na TV Pai Eterno. Padre, tenho certeza que o senhor está trazendo uma palavra muito abençoada para a gente. Qual que é a palavra de hoje? Então, que sempre digo, né? Palavra do Pai. A gente está aqui, procura oferecer também uma reflexão, mas antes de tudo é a palavra do Pai. Rodolfo também está aqui, bem-vindo. Oi, Padre, tudo bom bem? dia, muito obrigado, viu? Tudo bem. Coisa mais que esse boa. tempinho bom assim, né? Friozinho. Então, maravilha, é sempre muito bom poder acolher esse tanto de pessoas que vêm de longe e de perto para fazer essa experiência de um Deus que é Pai. Amém. Temos alguma música para acolher todos esses que aqui estão? Opa, vamos sim, lá. vamos ficar de pé, vamos cantar bem bonito. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. O Pai Eterno acolhe você aqui.
Pai eterno acolhe você aqui. O Pai eterno acolhe você aqui, no santuário, na casa do Pai. Bem-vindo, bem-vinda. E antes de ouvir a palavra de Deus, vamos nos colocar em atitude de oração. De forma especial, ontem nós assistimos aquela tragédia. Não podemos deixar de colocar aqui, na presença do Pai Eterno, a alma desses nossos irmãos e irmãs que partiram, mas especialmente os seus familiares, para que sejam consolados, confortados, fortalecidos na fé neste momento de dor. Coloquemo-nos diante de Deus, que carinhosamente nós chamamos de Pai Eterno, entreguemos a Ele o nosso coração. Peçamos a Ele a luz do Espírito Santo para que tenhamos o discernimento necessário para que neste mundo procuremos realizar sempre a Sua vontade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós, cristãos católicos, temos a alegria de ter também uma mãe, espiritualmente falando, e que o próprio Jesus nos concedeu a sua mãe como nossa mãe. É por isso que nós, afetuosamente, sempre a invocamos, para que ela nos mostre o seu Filho Jesus. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora que já estamos de pé, vamos preparar o nosso coração. Aclamemos a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, cantando. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Os judeus murmuravam, então, contra ele, porque dissera: Eu sou o pão descido do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora: Eu desci do céu? Jesus lhes respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentar. Meus irmãos e minhas irmãs,
Este é o momento de graça. Palavra do Pai. Deus, porque nos ama muito, Ele se curva lá das alturas para dirigir a cada um de nós, seus filhos e filhas, a sua palavra. É importante a gente repetir sempre. A palavra do Pai não é simplesmente um barulho. A palavra do Pai não é simplesmente uma vibração sonora. A palavra do Pai, ela é força de transformação, de mudança. Por isso que quando nós acolhemos esta palavra, ela nos transforma, ela muda a nossa vida, ela nos ilumina. E mais ainda, nós cristãos, e é preciso insistir nisso sempre, para nós a palavra não é um livro. Às vezes as pessoas têm a mania de pensar assim, né? Que nós, católicos, nós cristãos, somos a religião do livro, porque nós utilizamos a Bíblia. Não, nós não somos a religião do livro. Quem é a palavra para nós? A palavra essencial? A palavra para nós é uma pessoa, é Jesus. Portanto, quem é a palavra do Pai? Jesus. Ele é a palavra que se faz carne e habita entre nós. Portanto, quando nós dizemos palavra do Pai, nós estamos com o desejo íntimo do nosso coração de voltar o nosso olhar para Jesus. É Ele quem nos revela o rosto do Pai. Então, aproveitemos bem este momento. Como disse, é um momento de graça, é um kairós, é uma hora em que nós ficamos juntos. Nós que estamos aqui nesta igreja matriz, igreja bonita, onde tudo começou, esta experiência de encontro com o Divino Pai Eterno, mas também milhares de outras pessoas que refletem conosco pela TV Pai Eterno, e juntos nós somos todos filhos e filhas do Pai Eterno. E nesta manhã, como sempre, o Senhor dirige ao nosso coração uma mensagem. Nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São João, capítulo 6 do Evangelho de São João, que é o Evangelho da liturgia de amanhã. Nós só vamos compreender bem este Evangelho se a gente voltar pelo menos 2 domingos anteriores. Esse já será o 3º domingo que nós somos acompanhados na liturgia pelo capítulo 6 do Evangelho de São João. Sábado passado eu estava escutando o Padre Antônio Donizete na reflexão dele, bonita, profunda. E hoje nós queremos dar continuidade a esta reflexão. Como que o Evangelho vai se desenvolvendo, vai crescendo. Mas o Evangelho vai crescendo à medida em que ele dialoga com a nossa vida. Por isso Deus fala, mas a palavra de Deus exige acolhimento, consentimento. Como é que nós acolhemos a palavra de Deus? O capítulo 6 do Evangelho de São João, só para a gente retomar um pouco, começava com Jesus falando que o pão que sacia o nosso corpo físico, ele é necessário, ele é importante. Tanto que Jesus, cheio de sensibilidade, diante daquela multidão que estava diante dele, faminta, Jesus se sentiu tocado. E Jesus provocou os seus discípulos. Como saciar a fome desta multidão? E lá no início do Evangelho, os discípulos de Jesus tinham o coração muito mesquinho, estreito. Como às vezes nós também temos o coração mesquinho. Achamos que nós temos pouco demais. E por isso nós transferimos o problema sempre para os outros. Nós não nos comprometemos, nós não nos implicamos com aqueles que necessitam. Jesus não. Jesus se compromete e deseja que os seus discípulos também se comprometam. Diante da provocação de Jesus, disse: nem 200 moedas de prata são suficientes para saciar toda esta multidão, porque pensava que o problema da fome seria resolvido com dinheiro.
Um outro até encontrou uma possível solução. Temos aqui uma criança que tem alguns pães e alguns peixes. Mas o que é isso diante de tamanha multidão, tão pouco? Não é suficiente. Mas a resposta de Jesus era diferente. A resposta de Jesus para o problema da fome e da necessidade estava na partilha. Por isso pegou aquilo que por muito considerados pouco, deu graças, olhou para os céus, repartiu e pediu que fosse distribuído entre as multidões que ali estavam. E o finalzinho daquela passagem dizia que todos comeram, ficaram saciados, e no final Jesus pediu que fosse recolhido para que nada se perdesse. Aliás, este é um outro princípio, né? Além da partilha, o desperdício. Talvez se o que nós temos fosse partilhado e não houvesse desperdício, não haveria quem passe fome e quem esteja necessitado. E o Evangelho dizia que ainda sobraram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. No domingo passado, o Evangelho desenvolve um pouco mais. Jesus sacia a fome física. O pão que sacia a fome física é necessário. Mas no domingo passado, Jesus ensinava que é necessário, mas não é suficiente. Não pode ser somente o pão que sacia a fome física. É preciso que seja saciada a fome física. E quem tem fome precisa ser saciado. Mas Jesus ensina, não é suficiente. É preciso buscar um outro pão. Este pão que sacia a fome física, ele perece. A gente come e volta a ter fome de novo, não é? Ele é perecível, se perde com o tempo. Por isso Jesus, no domingo passado, dizia: esforçai-vos pelo alimento que não perece. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus percebia que muitas pessoas eram interesseiras, que o procuravam não por causa da sua palavra de salvação, pela sua palavra de vida eterna e de transformação, mas o procurava interessado simplesmente em saciar a sua fome física. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós também somos provocados hoje. E é preciso que deixemos-nos provocar pelo Evangelho. Por que nós procuramos Jesus? Por que nós o seguimos? Porque temos esta sede de salvação e estamos interessados verdadeiramente pelos valores mais profundos do reino? Ou nós procuramos Jesus por interesses pessoais? Como aquela multidão que procurava Jesus, simplesmente interessados em saciar a sua fome física. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, esta ainda é uma realidade muito presente. Há muitos que procuram Jesus não pela sua pessoa, não porque Ele é o nosso mestre, não porque Ele é o nosso Salvador, mas muitos o procuram porque o instrumentalizam, usam Jesus em vista de alcançar benefícios pessoais. Conosco não deve ser assim. Por isso, as palavras de Jesus precisam ressoar em nosso coração. Esforçai-vos pelo alimento que não perece. E aí Jesus apresenta qual é este alimento que não perece. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém de mim se alimentar, viverá eternamente. Jesus é o pão do céu. Jesus é o alimento que não perece, que dura para sempre, porque quem nele crê, viverá eternamente. Só que quando Jesus usou esta expressão, eu sou o pão vivo descido do céu, isso causou um incômodo muito grande nas autoridades religiosas daquele tempo. E é isso que nós escutamos no Evangelho de hoje. Então percebem que tem um crescimento no Evangelho. E justamente este incômodo das autoridades religiosas daquele tempo é que vai levar Jesus lá na frente
ao tribunal, à condenação. Tudo começa aqui, porque não compreendem a mensagem de Jesus. E isso vai se tornando cada vez mais tenso, a ponto de levá-lo ao tribunal, a ponto de condená-lo a uma terrível morte, a morte de cruz. Mas tudo começa pela incompreensão daquilo que Jesus ensina. O que diz o evangelho que foi proclamado hoje? Vejamos bem. Hoje o evangelho começou dizendo assim: os judeus murmuravam contra ele, porque dissera: eu sou o pão descido do céu. Perceberam? Jesus ensinando: olha, é preciso buscar aquilo que é mais profundo, que não perece. O pão que sacia a fome física é necessária, tanto que compartilhei, dando graças a Deus para saciar a fome, mas não é suficiente, é preciso buscar um outro alimento. E eu sou o pão descido do céu. Os judeus, e entenda-se aqui os judeus, os chefes judaicos daquele tempo, as autoridades religiosas daquele tempo, murmuravam contra ele. E aqui, meu irmão e minha irmã, eu gostaria que nós também refletíssemos. Na igreja, o murmúrio é um grande mal. Vocês já viram alguém na igreja que fica simplesmente murmurando? A murmuração impede de compreender o projeto de Deus, assim como aquele grupo de judeus não compreendeu a mensagem de Jesus por causa da murmuração. Na sua comunidade, na sua igreja, na sua paróquia, há murmuração? No seu coração, na sua vida, como você tem permitido que a murmuração permaneça? Quantas vezes a gente não perde tanto tempo, a gente deixa de fazer tanta coisa, porque a gente fica murmurando. Cuidado com a murmuração. A murmuração nos impede de reconhecer o projeto de Deus. Aqueles judeus estavam murmurando e por isso não compreenderam a mensagem de Jesus. E por que estavam murmurando? Porque Jesus disse: eu sou o pão vivo descido dos céus. Ora, para os judeus tradicionais daquele tempo, a única coisa que havia descido verdadeiramente do céu era o quê? A lei. E Jesus aqui faz uma transformação bonita. É por isso que é importante este momento em que nós nos esforçamos para entender qual é a imagem do Deus da nossa fé. O Deus da nossa fé não é simplesmente um Deus legalista, um Deus da lei, um Deus que tem uma relação fria conosco. O nosso Deus, Ele é Pai. Por isso Ele nos envia do céu o seu Filho, como alimento salutar para a nossa vida, a sua palavra eterna, que se faz pão, pão vivo, descido dos céus. E aí é tão bonito que a liturgia nos ensina, todas as vezes que nós participamos da missa, a liturgia nos ensina que Jesus é este pão, e Jesus é este pão oferecido para nós na missa, em duas formas. Ele é o pão da palavra, e Ele é o pão da Eucaristia. Só que muitas vezes a gente está tão distraído que a gente não percebe esta riqueza do pão vivo descido do céu, que continua a se oferecer como alimento salutar para a nossa vida espiritual. E é indispensável. Assim como o nosso corpo desfalece se a gente não se alimenta, não é? E às vezes a gente não tem vontade de se alimentar, sobretudo quando a gente está adoecido, quando a anemia toma conta do nosso corpo, a gente não sente fome. Mas se a gente vai para o hospital, o médico diz: você precisa se alimentar, com vontade ou sem vontade, porque senão seu corpo vai desfalecendo até a morte. E espiritualmente não é diferente. Jesus é o pão descido dos céus. O que acontece se nós não nos alimentamos deste pão? A nossa vida espiritual vai desfalecendo. Só que como o nosso corpo adoece, às vezes o nosso espírito também adoece. E assim como o nosso corpo adoecido não tem vontade de se alimentar, mas precisa, assim também o nosso espírito adoecido
às vezes não tem vontade de se alimentar. Certamente você conhece, ou talvez até mesmo você, adoecido, não tinha vontade de ir para a igreja, de participar da Eucaristia, de ouvir a palavra de Deus. Eu sei que você conhece alguém assim, ou talvez você já tenha passado por esta doença espiritual. Não tenho vontade de comer, mas alimento é necessidade. E se é necessidade, a gente come com vontade ou sem vontade. Oração é assim, escuta da palavra é assim, participação da Eucaristia é assim. Às vezes eu não estou com disposição e com vontade, mas é uma necessidade, porque eu preciso deste alimento. É o pão vivo descido do céu, na palavra e na Eucaristia. Não deixemos que a murmuração tome conta do nosso coração, porque ela nos impede de perceber esta riqueza, esta graça, grande graça, graça superior que o Pai Eterno nos concede. Então, para os judeus, a única coisa descida do céu era a lei. E Jesus diz: não, é o próprio Filho que desceu do céu, a palavra eterna que desce do céu como pão para alimentar as multidões, como alimento para o mundo. E hoje, repito, nós temos sempre a oportunidade de nos alimentar deste pão que desce do céu, que é o próprio Jesus. Em seguida, o Evangelho vai dizer assim: e diziam: esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, desci do céu? Vejam bem, eles tinham uma relação de familiaridade com Jesus. Conheciam seu pai, sua mãe, onde ele cresceu, as relações. Este é um risco da intimidade. A intimidade, em vez de oferecer esta comunhão profunda que nos possibilita ver o mistério de Deus revelado em Jesus, se tornou impedimento, porque Ele é um dos nossos, nós o conhecemos. Ele não pode ter descido do céu, Ele não pode ser a palavra eterna descida do céu. Meu irmão e minha irmã, esta realidade às vezes pode acontecer com cada um de nós também. Às vezes a gente corre o risco de se acostumar com as coisas de Deus, se torna tão familiar ir à igreja, participar da missa, que a gente não percebe mais o grande valor e a grande riqueza. Não nos acostumemos. Que a nossa familiaridade com Jesus seja para fazer crescer o reconhecimento do grande mistério revelado em suas palavras e em suas ações. Não deixemos que a nossa intimidade com Jesus nos impeça de acolher a grande revelação que Ele nos traz. Para os judeus, conhecê-lo era impedimento para entender que Ele era o pão descido dos céus. Em seguida, o Evangelho vai dizer assim: Jesus lhes respondeu, mais uma vez: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, meu irmão e minha irmã, ser atraído por Jesus, pelo amor do Divino Pai Eterno. Somente quem se sente amado, se sente atraído. Deixemo-nos ser amados. O Pai Eterno quer nos amar, e a grande prova do seu amor é que Ele nos enviou o seu Filho Jesus, como pão descido do céu, para alimentar a nossa vida espiritual. Que mensagem bonita, não é que é isso? Como seria bom se nós vivêssemos com esta consciência do grande presente que o Pai Eterno nos concede. Com certeza, né? O principal alimento da nossa vida é Jesus, é a palavra dEle, que nós possamos ter sempre esse coração aberto para ouvir o chamado de Deus na nossa vida,
para ouvir o que Ele tem para nos dizer todos os dias, né, Padre? Exatamente. Então, deixemos que o nosso coração seja alcançado por esta mensagem. Agora a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa reflexão. Tem uma música, Rodolfo? Eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá fome, o que crer em mim não terá sede. Ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair. Eu o ressuscitarei, eu o ressuscitarei, eu o ressuscitarei no dia final. Estamos de volta com a Palavra do Pai, direto de Trindade, aqui da Igreja Matriz. Seja bem-vindo a todos vocês que nos acompanham ao vivo pela TV Pai Eterno, a TV, a Casa do Pai, na sua casa. Seja sempre muito bem-vindo no programa Palavra do Pai. E nada melhor do que a gente estar aqui na Casa do Pai e ouvir testemunhos, ouvir palavras de bênçãos dos fiéis, dos devotos, que vêm de longe para ouvir uma palavra abençoada. Vou conversar com essa moça linda que está aqui com a gente. Como que é o nome da senhora? Meu nome é Rosângela. Bem-vinda, Rosângela. A senhora veio de onde? Eu vim de Conceição de Feira, Bahia. Da Bahia? Cadê o pessoal da Bahia? Oh, o pessoal baiano está aqui, coisa boa. Primeira vez que a senhora está aqui? A primeira vez. O que a senhora está achando aqui da Casa do Pai? Eu estou achando lindo, maravilhoso, realizando um grande sonho da minha vida, era vir aqui. E Deus me ajudou e o Pai Eterno me trouxe. Amém. E fala para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente na televisão, qual que é o sentimento de estar pela primeira vez aqui na Casa do Pai? O sentimento é enorme, é muita, muita felicidade. Parece que a gente está no céu, perto do Pai Eterno. É muito bom, gente. Venham, venham, porque é maravilhoso. Amém. Uma salva de palmas para ela, gente. Obrigada, viu? Que a senhora seja sempre muito bem-vinda aqui na Casa do Pai. É a sua casa, viu? Vai com Deus. Um beijo para todo mundo da Bahia. Agora eu vou falar com essa moça linda aqui também. Ela que trouxe o fio para a gente aqui de Goiás, né? Como que é o nome da senhora? Eudete Adriano da Silva. Veio de Santa Catarina, é isso, né? Blumenau, Santa Catarina. Cadê o pessoal de Santa Catarina? Vocês estão com frio? Tá não, só a gente aqui do estado de Goiás que tá. Fala pra gente um pouquinho da experiência de estar aqui, é a primeira vez? É a segunda vez, eu estou muito emocionada. Meu Deus, eu adoro vir para cá, aqui é um lugar de muita paz, muita tranquilidade. E estou muito feliz em conhecer o Padre João, que eu queria tanto conhecê-lo pessoalmente. Estou muito feliz, muito emocionada. A senhora assiste muito ele lá na TV? Todos os dias a novena do Perpétuo Socorro está na minha casa, para pedir as bênçãos da Nossa Senhora. Todos os dias. E eu também fico muito feliz de poder acolher a senhora aqui e tantas outras pessoas, né? A gente se conhece às vezes pela TV, mas como é bom a gente poder se encontrar mais de pertinho e poder estabelecer essa fraternidade entre nós. Não faz a conta de tanta emoção que eu estou aqui hoje em conhecê-lo pessoalmente. Eu queria muito, muito de conhecer você pessoalmente. Também fico muito feliz, tá? Depois Obrigado. tem que dar um abraço no padre, pedir uma bênção para ele, tá bom? No final do programa. Tudo certo. Agora fala pra gente ali na televisão, para quem está assistindo a gente, qual que é a sensação de estar aqui pela segunda vez na Casa do Pai? A sensação é muito boa, muito bom, muito bom. É a melhor coisa que eu faço na minha vida é vir para cá. Muito bom, muito bom.
Amém. Seja sempre muito bem-vinda, tá bom? Um beijo para a senhora, para todo mundo de Santa Catarina. Obrigada mais uma vez de estar aqui com a gente. E é isso, gente. Olha, é ouvir testemunhos, ouvir palavras de fé, de bênçãos. E tudo isso acontece porque você faz parte dessa família do Pai Eterno, dessa família de amor. E eu queria te convidar a fazer parte dessa família. Se você ainda não faz parte, 62-3506-9800. Ligue nesse número, 62-3506-9800. E pode ter certeza que o missionário redentorista vai rezar por você ainda hoje, viu? E vamos continuar ouvindo essa palavra abençoada, né? Uma palavra vindas dos céus. Muito obrigada, viu, Padre João Paulo, por essa palavra linda dessa manhã. A gente sentir que realmente Jesus é o nosso alimento, Jesus é o nosso pão, que nós possamos estar sempre de ouvidos abertos para o que Ele tem para dizer para nós. Como é bom ver também testemunhos, né? Testemunha justamente publicamente essa demonstração de que a palavra do Pai nos alcança. A gente costuma dizer que a palavra do Pai se faz carne na história. Só que nós temos, às vezes, uma tendência de pensar uma história longe, distante. Qual é a história que a palavra de Deus se faz carne? A minha história, a sua história. Por isso a gente precisa se perguntar, como é que eu estou permitindo que esta palavra, Jesus, a palavra do Pai, continue se fazer história na minha história? E quando a gente olha assim a nossa vida, quando a gente faz esta releitura da nossa história, tudo se torna diferente. Tudo tem um novo sentido, um novo significado. A gente vive com mais entusiasmo. O nosso comentário no primeiro bloco deste programa encerrou justamente a gente falando aquilo que Jesus ensina. Só pode ir a Ele aquele que é atraído pelo Pai. Você se sente atraído pelo Divino Pai Eterno? Você se sente amado pelo Divino Pai Eterno? E eu não tenho dúvidas de dizer, o que é que faz com que tantas pessoas de tantos lugares, de longe, de perto, acorram a este santuário? O que faz com que tantas pessoas se unam, mesmo que às vezes não podendo vir aqui neste santuário, mas se unem ao redor desta mesma reflexão, porque nós nos sentimos atraídos pelo Pai. O seu amor nos atrai. E é por isso que nós devemos todos os dias permitir que este amor nos alcance. O evangelho que nós ouvimos diz um pouco mais adiante algo muito importante que eu gostaria também que nós aprofundássemos. Porque diz assim o evangelho: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não é bonita esta imagem? Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende. Aqui eu acho que tem algumas coisas que precisam ser sublinhadas. Escuta, ensinamento e aprendizado. Os nossos ouvidos não são muito educados para a escuta. Às vezes a gente fala demais e a gente não aprende a escutar. É preciso adestrar os nossos ouvidos para a escuta. Quem escuta? E depois essa imagem do Divino Pai Eterno como um mestre, né? Que ensina. Ele tem um ensinamento para nós. E vocês sabem que um bom mestre, ele não basta simplesmente saber, ele tem que transmitir o que ele sabe. Tem gente que sabe muito, mas não sabe transmitir, não é isso? O Pai, como mestre, nos transmite aquilo que ele tem de mais profundo, de mais íntimo. E depois, o aprendizado. Aprendizado é exercício.
Nem sempre o aprendizado é assim tão voluntário. Quem aprende a ler, se não for com exercício, com disciplina, impondo regras? A nossa vida espiritual também é assim. É graça porque Deus nos concede, mas é também ascese, como nós dizemos, né? É esforço, é exercício diário. Então, por isso, é bom sublinhar estas palavras do Evangelho. Ensinamento, escuta, aprendizado. Se queremos aprender o ensinamento do Pai, é preciso exercício, porque só se aprende com exercício, com disciplina, com esforço. Caso contrário, a gente vai viver uma fé rasa, superficial. E aí, na primeira dificuldade que a gente encontrar, obviamente a gente vai se perder, porque a gente não tem raízes profundas. O amadurecimento, o aprofundamento da nossa fé vem do aprendizado. E repito, aprender é exercício, é disciplina. Se não formos capazes de impor sobre nós uma disciplina para o aprendizado das coisas de Deus, a gente vai viver uma fé superficial, rasa, sem profundidade. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que aprendamos, porque o Pai ensina, ouvidos abertos para acolher os seus ensinamentos. É bonito ou não é bonito o que nos diz o Evangelho? Só que às vezes a gente deixa passar as riquezas do Evangelho, a gente não presta atenção como deveríamos prestar atenção na mensagem do Evangelho. Não deixemos que se perca a riqueza do Evangelho. Aliás, utilizando esta mesma imagem do pão, os padres da igreja primitiva utilizavam uma imagem muito interessante, porque diziam assim em relação à Escritura. Diz que a palavra é pão. E aí eles diziam assim: quando o pão da Eucaristia, uma migalha sequer, cai, a gente tem todo um zelo para ir lá e não deixar se perder nenhuma migalha da Eucaristia, não é assim? E precisa ser assim. Mas aí os padres da igreja dizem assim: a palavra também é pão, é o mesmo Cristo. E como seria bom se nós não deixássemos que se perdesse nenhuma migalha do pão da palavra. Então não deixemos que se perca nenhuma migalha do pão da palavra. Aproveitemos esta riqueza. A igreja nos oferece, insiste que aprofundemos cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Diz assim o Evangelho em seguida: não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Quem que veio de junto de Deus? Jesus, o Filho amado do Divino Pai Eterno. Ele veio, ele viu o Pai. E qual é a sua missão no mundo? A sua missão no mundo é nos ensinar, nos revelar o rosto do Pai que somente ele viu. E por isso, em comunhão com ele, nós podemos também contemplar o rosto do Pai. Olhando para Jesus, conhecemos o Pai, porque ele é o esplendor da glória do Pai, diz a carta aos Hebreus. Ou, como lá no Evangelho, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus diz: há tanto tempo estou convosco e ainda me pedes, Filipe, mostra-nos o Pai. Quem me viu, viu o Pai. Jesus é a revelação do rosto do Pai. Diz o Evangelho: em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Jesus está dizendo aqui: olha, lá no deserto aquela experiência foi um sinal da grande graça de Deus, porque não deixou que o povo que caminhava, saindo do Egito, padecesse de fome, saciou com o maná. Mas aquele ainda não era o verdadeiro alimento que não perece, porque os vossos pais
comeram o maná e morreram, mas quem comer deste pão não morrerá. Numa outra passagem diz assim: quem come deste pão, mesmo que morra, viverá. Quer dizer, nem a morte poderá nos impedir de viver se nos alimentamos de Jesus. Olha que palavra de esperança e de encorajamento bonita para nós. E aqui nesse trecho, diz que quem dele come não perece. Meu irmão, minha irmã, se não estivermos, temos o grande risco de perecer. E tantas vezes, porque estamos adoecidos espiritualmente e deixamos de buscar este alimento, quantas vezes a gente não sentiu como se estivesse perecendo? Tenho certeza que você algum dia já se sentiu assim. Eu já me senti assim. Por isso é preciso buscar sempre este alimento. Jesus é o pão descido do céu. Quem dele se alimenta não perece. Não nos deixemos perecer, buscando em Jesus esta força, esta esperança, este ânimo, este encorajamento que nos faz olhar para frente, de cabeça erguida, com a consciência de que não estamos sós, de que temos um Deus por nós, e que mesmo que passemos por todas as dificuldades e até mesmo pela morte, nenhuma dificuldade e nem mesmo a morte prevalecerá sobre nós. Porque quem crê em Jesus, o pão vivo descido do céu, viverá eternamente. Mesmo que morra, viverá. E o trecho que nós ouvimos conclui dizendo assim: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. É todo o seu ser, todo o ser de Jesus, oferecido para a vida do mundo. Não deixemos, meu irmão, que a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo, descido do céu, que viveu neste mundo para nos ensinar as coisas de Deus, curando os enfermos, libertando os possuídos por espíritos impuros, que entregou a sua vida na cruz, não deixemos que a sua entrega amorosa, generosa na cruz seja em vão. Vamos dar testemunho de que realmente nós somos alimentados por este pão. Por isso não caminhamos neste mundo acabrunhados e desanimados. A força de Cristo crucificado e ressuscitado é esta força que nos faz permanecer olhando para frente com alegria, cheios de entusiasmo, testemunhando que o Deus da nossa fé se revela como um Pai, e um Pai de amor eterno que não abandona nenhum dos seus filhos e filhas. Já estamos chegando ao finalzinho deste nosso encontro de hoje. Quanto ensinamento! Talvez, à luz desses ensinamentos, amanhã, quando formos participar da Eucaristia, ao escutar esta mensagem, sejamos renovados verdadeiramente para dar testemunhos com a nossa palavra, com o nosso modo de viver, com o nosso modo de nos relacionar, que nós somos a igreja alimentada por este pão descido do céu. Neste momento eu quero pedir que fiquemos de pé, já nos preparando para concluir este nosso encontro tão bonito, testemunhado na fé de tantos irmãos e irmãs aqui presentes. E não poderíamos concluir de outra forma, a não ser em atitude de oração. Antes disso, Keis, certamente você também tem algo a dizer, né, no finalzinho para a gente. Quero agradecer, olha, a todos que nos acompanharam aqui pela TV Pai Eterno, Palavra do Pai dessa manhã, a todos vocês que ficaram conosco aqui nessa manhã. Tenho certeza que vocês vão voltar para casa com o coração cheio da presença de Deus. Muito obrigada pela sua participação. Quero fazer um convite também, né, Padre, antes do senhor dar a bênção final. Nos acompanhar de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da noite,
no Pautas da Igreja na TV Pai Eterno, para você ficar sabendo todas as informações da nossa Igreja Católica. Obrigada, viu, Padre, por essa manhã maravilhosa aqui na presença Eu de que Deus. agradeço a companhia. Rodolfo também, certamente, tem alguma coisa a dizer? Pois é, sempre acolher os romeiros, os devotos do Pai Eterno, que sempre vêm aqui no santuário, sejam muito bem-vindos, viu, sempre, que vocês continuem nos inspirando e também rezando por nós, né, Padre, pela nossa missão aqui de evangelizar, através da TV, todo esse Brasil. Obrigado, Padre, bom final de semana para o senhor, que seja um final de semana repleto de muitas bênçãos, viu? Amém, muito obrigado pela companhia e por nos ajudar a rezar, sobretudo, com a música. Concluindo este nosso momento, eu peço que você coloque a sua mão no seu coração, em atitude de oração. Rezemos, deixe ressoar no seu coração esta oração. Pai eterno, obrigado por este momento, por estes ensinamentos. Envia sobre nós, Pai eterno, o teu espírito de amor, que este espírito nos impulsione a, neste mundo, testemunhar sempre este amor irrevogável, inesgotável, um amor que não volta atrás. Pai eterno, ajude-nos a reconhecer sempre a riqueza que é poder contar sempre com este pão descido do céu. Jesus, o nosso Salvador, é Ele o alimento salutar que não perece, que nos anima, que nos encoraja. Obrigado, Pai eterno, por esta manhã de espiritualidade, por esta manhã de direção espiritual. E ajude-nos a testemunhar o que ouvimos e aprendemos em nossas palavras e em nossos gestos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo sábado, com o nosso reitor, Padre Marco Aurélio, para este grande momento de aprofundamento da nossa fé e da nossa comunhão com o Divino Pai Eterno. Uma música para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Muito obrigado e Deus abençoe. Nossas famílias serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Nossas famílias serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Os romeiros serão abençoados, porque o Senhor vai derramar